Estúdio Paul, um podcast sobre cinema, séries, bastidores, tudo sobre televisão e o mercado do audiovisual do Brasil e do mundo. Eu sou Ana Seixas, jornalista, produtora de audiovisual e executiva do mercado de entretenimento. E eu sou Ana Cláudia Paixão, crítica de cinema, colunista da revista Cláudia e do Correio do Estado e também executiva do mercado de entretenimento. Eu sou Milton Abirached, sou jornalista, diretor de TV, crítico de cinema, escritor, essa área aí. Olá a todos, eu sou Felipe Boclin, sou executivo de marketing no mercado de entretenimento, também sou criador e empreendedor do The Creators Bridge. Olá a todos e todas, meu nome é Rodrigo Saturnino Braga, eu sou distribuidor para o mercado de cinema no Brasil e analista do mercado audiovisual. No momento trabalho para a Filme B, que é uma empresa que edita um boletim, um site de notícias e análises do mercado. Além disso, ela administra também um amplo banco de dados com resultados diários dos filmes e do cinema no Brasil e é uma referência no setor. Estamos aqui no Megafone Estúdio, a casa que nos recebe. Olá, queridos e pô, estamos aqui de volta no primeiro programa dessa segunda temporada e falando de várias coisas, mas antes eu queria falar, ele está entre nós. Fios. Não é mais uma cabecinha. Não é mais uma cabeça num Ele tablet. Tá aqui. Ele está aqui. O ninja das Terras Altas veio visitar as Terras Baixas por conta do seu amor pelo Fluminense e outras coisinhas. Estou me sentindo um novato. Está aqui no estúdio conosco. E a gente está aqui hoje, a gente vai querer falar de terror. Bruxa de Blair, que está fazendo aniversário de quantos anos? 25 anos. 25 anos. E vamos falar um pouco mais de terror, de outras coisas. Mas antes, vamos ao nosso querido Rodrigo Saturnino Braga para falar das bilheterias dessa semana. Olá a todos e todas, e vamos começar com um filme de terror, porque Five Nights at Freddy's, que é o Pesadelo Sem Fim, que é baseado num videogame de muito sucesso e é um filme de terror, está desde a semana passada liderando as bilheterias no Brasil e no mundo também. Vendeu quase 1.100.000 ingressos no seu primeiro fim de semana. Caramba, fechou a primeira semana com quase 1,5 milhão e abriu a segunda semana no feriado de finados com 212.000 ingressos, um pouco acima dos 209 do seu primeiro dia. Apesar do feriado, esse desempenho confirma a aceitação junto aos adolescentes, seu público-alvo. E até para criança. Porque porque é bichinho de pelúcia matando igual o ursinho Poo. A mesma veio do ursinho Poo assassino. Ele tem uma coisa meio familiar, né? Tem sim. Vou começar a plantar a semente das porque com uma pessoas da censura de psicopatia 14 desde anos, cedo. você consegue levar, por exemplo, uma criança de 10 abaixo do entendeu? Bruxa de Blair, que era adolescente, agora é para criança mesmo. Tá pegando cedo, né? Vamos lá. Botando criança no sangue. No total, o filme já está com quase 1.700.000 ingressos e com 30 milhões de bilheteria. Temos outros destaques filme de destaque, O Assassino da Luz das Flores, com 300.000 ingressos em 2 semanas, e o primeiro dia da terceira é bom, né? Uma renda de quase um filme quase de 3 horas e meia. Um filme de 3 horas e meia, por um público adulto, né? Mostra a força desse tipo de produto, que já é um dos candidatos ao Oscar do ano que vem, né? Nosso Sonho, filme brasileiro, a trajetória de Claudinho Bochecha, segue firme, deve chegar a 500 mil, já é a melhor bilheteria nacional do ano. Tem um boca a boca muito bom, embora regional. Ele é vai muito bem, é muito prestigiado no estado do Rio de Janeiro, mas não é tão... Esse desempenho a gente não vê em outros. Porque é um amor, é um afeto por Claudinho Bochecha, que eu acho justificado, porque ele é maravilhoso. O filme tem um boca a boca fantástico. Ele está segurando. E eu acho que aí vai vir um nacional por aí, que é o Mamonas, né? Que a gente não sabe se vai dar certo ou não. E tem o Mussum. Pois é, nessa linha o Mussum abriu ontem, e já com o feriado. Fez o melhor primeiro dia de filmes nacionais. Que bom. 30 mil pessoas. Também. Ele tem uma boa crítica, parece que o boca a boca é muito bom. Aparentemente, ele pode vir a ter também esse perfil Claudinho Bochecha, ou seja, popular, estado do Rio. Vamos ver como é que vai ser. Mas ele era de São Paulo, né? Os originais do samba, que era, começou em São Paulo. Né? Mas eu acho que eles eram cariocas. Eu acho que tinha aquela coisa, porque eles pegam aquela coisa dos anos 60 ali, no meio dos anos 60, a Record
A Pan-Americana investindo. Foram todos para lá, né? Os cariocas, os baianos. Todo mundo, exatamente. E até verdade. os paulistas. Era a Meca. Entendeu? E os Orixás do Samba fazem parte E de dessa início turma. a Globo não abrigava essas pessoas, Não, né? não, a Globo estava começando. É. Teve aquele grande festival de 67, a Globo de Você está falando de mais cedo até. Aquela grande polêmica, guitarra versus violão e tal, aquilo ali é tudo recorte. Elis Regina contra a guitarra. Contra Roberto Carlos Erasmo, que era uma guitarra É. eletrônica, que absurdo. Não tinha rede social, Edu nessa Lobo. época. Não, era tudo E não analógico, era- era preto e branco, era rádio, mas eles já faziam esse marketing, eles já exatamente. incentivavam. Aquilo era uma Edu Lobo disputa contra a inteiramente. guitarra. Aquilo era uma disputa totalmente artificial. E ali não essa dava briga, mínima, essa na briga vai verdade, render né? o filme com o Timothée, lá, como é que chama? Chalamet. Chalamet, que vai Chalamet. fazer o Bob Dylan sendo vaiado e humilhado lá em Newport. Aliás, essa polêmica da guitarra no Brasil dava um bom filme, Que né? isso? Eu acho muito legal. Quer Acho dizer, bom. eu acho, mas assim, enfim. Agora, Eu acho vê, um conteúdo Rodrigo, incrível. você vê o filme de maior bilheteria há 2 anos atrás, 1 ano atrás, foi Turma da Mônica. Brasileiro? Brasileiro. Foi, Depois a gente vem com todos os bios e vamos dizer assim, propriedades icônicas, que é Claudinho Bochecha, o Eduardo e Mamonas. Mônica, que Eduardo foi e muito Mônica. bem. Tem um perfil, a gente teve medida provisória, que está um pouco medida fora disso, provisória. que acabou. Mas esse perfil, esse filme biográfico, Gal, Sempre. agora, Eu falo que é o efeito do Gal reality foi show. bem? igual foi mais ou menos. Tem a ver, mais ou e menos. é Igual impressionante. tem- É não um é uma- gênero que funciona. Não é tão popular quanto, eu acho. Assim Eu acho como que ele Ângela não tem, também não foi. assim como Ângela também não é. Eu acho, enfim, que ele poderia ter um pouco mais valor de Engraçado, produção do né? que teve. Eu É. acho que isso O Ângela isso fez resiste. Por aqueles- exemplo, essa polêmica guitarra É. que a gente está aqui falando, É nossa. ela viveu intensamente. Sim. O filme meu que passa por Passa isso, por entendeu? isso. Ele tem ali um problema de E o Ângela, por Estrutura. exemplo, é engraçado que o Ângela explodiu no podcast, né? É, E aí não- o Ângela não acontece ali no filme, né? Acho que tem questões. E eu acho que tem muitas questões. Tem uma que questão central aí. eu isso e que você Rodrigo falou, concordamos. É muito bom isso que Ah. você falou. Tem uma questão central aí. O que tem em comum entre um podcast e um filme? É a história, né? É. A história do Eles podcast omitiram a melhor é coisa da muito história. melhor que a história que está no filme. É lógico, é muito melhor do que a história que tá no O filme. Acho filme que é isso é que omitido. falta no filme. O podcast virou um clássico, né? um exemplo, Sim, um porque vai a citado, fundo do porque- que acontece, o filme porque- fica ali O na filme relação omite afetiva. exatamente as falas cruciais É. que levaram à morte dela, né? Eu não sei porquê. Não, e personagens, o filme não mostra ali. Não, a alemã, Então tem isso, esse é um belo exemplo. E nem né? passa É um em belo Búzios, exemplo desse e nem negócio. passa em Búzios, né? Porque aquilo ali Aquilo não não é é Búzios. Búzios, Não é aquele Búzios, mar é, aberto ali. Aquele Recife ali, pelo amor de Deus. Enfim, e para encerrar, o destaque para as produções de terror. Nesse ano, 2023, os filmes de terror estão no Brasil fazendo mais bilheteria do que fizeram em 2019, antes da pandemia, o que é um caso excepcional. Isso é raro, sensacional. Ah, E continuam fazendo isso antes do lançamento, isso é número até setembro, estão fazendo quase 30% a mais. Já foi Ah, e número fala- até fala isso, setembro, o- de janeiro a setembro, ou seja, antes desse fim de semana agora, dessas 2 semanas do por Fred. falar nisso, o Exorcista não foi bem? Pois é, o Exorcista não foi grande coisa, ou seja, tem um problema, o filme. O problema do filme, não é um problema do O filme é gênero. ruim, eu vi É, o o filme. gênero vai muito bem, obrigado. Né? O Freira, gênero vai- É porque as pessoas acham, às vezes, que contar uma história é usar a fórmula do algoritmo. É. Não é, Ah, mesmo. não é tão linear assim. Não. Você Não, tem exatamente. elementos formulaicos que você pode se apropriar e usar, mas você tem que saber contar bem essa história. E aí não é 1 mais 1. Não, É. pô, se fosse, né, era fácil, né? Ganhava todos. Eu não saberia escrever um roteiro, aquilo que a gente fala. Você É. contar uma história, uma coisa é você estar num Gente, bar conversando e contar uma história. Outra é você contar uma história no audiovisual que você vai conseguir Quando o realmente filme passar. demora pra virar um filme de terror, sabe? Nossa, que coisa chata. Demora muito a ter E aí depois aparece a Ellen Burstyn como a mãe do primeiro filme mesmo, né? Sendo quase que uma exorcista, né?
Ela, Aprendeu tão bem, tipo né? assim, Aprendeu, né? ela se especializou, ela era ateia na época, e aí, mas aí... Mas depois de tudo que Depois aconteceu, ela daquilo deve ter se tudo, convertido, ela, tudo ela dá bem. palestras, aí ela vai enfrentar o diabo. Ou seja, um belo pretexto para rever o primeiro filme. Que Exatamente. 50 anos, quem não viu... Ela leva um... Reveja vou fazer um quem- spoiler, ela leva um crucifixo no quem olho. não viu, Gente, uau! Tem slasher no meio. Uau! E finalmente, semana que vem, nós vamos ter o Festival Verilux do cinema francês, com um monte de filme de Tem um qualidade. público imenso. franceses. Ah, eu Vale a adoro. pena prestar atenção e assistir. É um público Alguns, específico, né? É o público que ama. É. E falando em terror, então acho que a gente pode entrar na nossa querida Bruxa de Blair sem entrar na floresta, né? Porque dá medo aquele negócio. Não, porque a gente se perde na A gente floresta. se perde e na nunca mais se floresta e vai. encontra. Eu queria que a Ana Cláudia abrisse sobre tudo Sobre o do filme filme, agora, pois é. efeméride e tal. É porque a gente estava conversando muito dos 50 anos do Exorcista, que a gente até falou aqui no podcast, e depois aí eu estava esbarrando, a gente estava falando muito da Bruxa de Blair, que era meio que foi um filme que vai completar 25 anos, virando janeiro, porque foi lançado no Sundance, lá nos Estados Unidos, que é em janeiro que acontece o festival. Então, quando ele veio lá em 99, ele sacudiu mas ele sacudiu, teve uma campanha de marketing brilhante, isso nunca foi escondido, mas é melhor a campanha do que o filme em si, mas ele mudou muita coisa e ele meio que estabeleceu novas regras. Uma das várias coisas que surgiu foi que na época era inovador, não existia o telefone celular gravando, eles tinham as câmerazinhas. Eram câmeras, não era celular. Não. Mas eles meio que chutaram o balde da qualidade, aspas, eles não teriam condições de fazer uma produção, porque eles gastaram no máximo $200 mil para fazer o filme. Qual é barato. o ano do filme? Eles fizeram em 98 e lançaram em 99. Então, eu vou falar um relato pessoal, puxando a brasa para minha sardinha, porque é ilustrativo. O Linha Direta, como eu fiz, a partir de 99, não seria possível sem Bruxa de Blair. Porque a câmera na mão daquele jeito, eu usei toda no Linha Direta. Né? E a TV Globo não usava isso. Não, ninguém usava. Foi a primeira vez que usou e a engenharia ficou um pouco contrariada. Tá perdendo densidade de vídeo, não tá no padrão. Abraçar uma eu falei, a gente tem que ser mesmo. assim. Assumir. Né, que eu quero Eu contar desse assumi jeito. o plano sequência total, o mínimo de contraplano e plano sequência e câmera na mão. E aquela imagem suja, né? Suja. A gente se acostumou depois, mas que você naquele momento não tinha. Exatamente. E eu insistia, porque é isso que é uma coisa que é bem feita no filme. Porque dá É muito senso de difícil fazer realidade. um erro Não é ali. isso? É muito Por difícil exemplo, acho que trabalhar eles o erram erro. aquela câmera tremendo o tempo tempo inteiro. todo, claro. Não é possível que nenhum deles... Eu tenho mão trêmula, eu não consigo. Olha, mas eu não tremeria Ana, tanto. eu fui rever agora, eu achei muito melhor do que eu achei. Na época eu não achei tão bom. Agora eu achei melhor porque tem uma lógica naquela tremeção, eles interrompem o áudio, isso tudo fica muito... Eu acho muito difícil de fazer, e era mais difícil de fazer na TV Globo, onde não se lidava com erro. Não, podia ter qualidade. Para mim foi uma luta em glória. Não, com algumas glórias, mas caía sempre no certinho. Claro. Né? Eu fiquei brigando para fazer Bruxa de Blair o tempo todo. O que eu acho que a gente só lembrar, porque como tem 25 anos, tem uma geração aí que não... Tem uma geração que A não. Bruxa de Blair foi Conta o qual a exorcista história. dessa geração aí. Né? Provavelmente. Foi. Porque ele é considerado um dos melhores filmes de terror já feitos. Hoje eu acho. Ele é um bebezinho, mas em comparação aos outros. Mas assim, só para entender, né? Bruxa de Blair, em tese, é um filme sobre um trio de estudantes de jornalismo, cinema, que desapareceu fazendo um documentário e eles teriam encontrado, tinham sumido na época, 4 anos antes do filme, eles encontraram as fitas brutas na floresta e nós vamos assistir as fitas brutas para entender o que aconteceu com eles, que eles estavam fazendo um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. Então, a cidade onde eles filmaram existe, ali na Virgínia, que eles chamaram de Blair, tem outro nome, e é isso. E você começa a ver o filme e vai vendo como é que eles foram se desentendendo, foi criando atenção, até que tem a surpresa final, que acaba o filme, você fica... E
E aí é o que vem o susto. Então, é um terror psicológico Sim. total. E como é que chegou o que aconteceu, né? Então a história é essa, em linhas gerais, sem spoiler. O que é legal da Bruxa de Blair, além da campanha? A campanha foi, como ninguém era conhecido. Era o primeiro filme dos dois lá que fizeram. Eles não tinham orçamento, eles fizeram o seguinte, saíram botando cartazes de você já viu... Como se aquilo tivesse acontecido mesmo, né? E colocado assim, passando panfletos, se você viu essa pessoa, por favor, entre em contato com esse número, e distribuindo. Então, isso foi pré-redes sociais, mas no início da primeira bolha da internet, então você já tinha os sites, já estava com aquilo bombando ali. Então, as pessoas... E também, aí é o que é o tal negócio, foi na época que começaram os reality shows. Na época era o Survivor, já estava na primeira edição de Big Brother em algum lugar aí do mundo. Tinha No Limite. Tinha... Então, você já tinha uma questão de onde a realidade Mas das ainda pessoas... não tinha câmera tão portátil assim, Não, né? não tinha digital. O telefone era flip e não tinha... E não tinha câmera. Era uma câmera. Era câmera, mas o que é importante é o seguinte, foi nessa virada em que as Mas pessoas começaram... Era uma câmera 16? Acho que era. Acho que era. Mas eles eram duas, eles tinham duas. É, Ela com ficava duas, com O uma o marketing- tempo todo. mas e o que outro funcionou menino da também. campanha de marketing, que é legal a gente olhar, e é o que a gente Marketing é fala genial. hoje, que foi nesse momento em que estavam começando as pessoas a olharem assim, porque O antes para reality. você ser famoso, para você ser conhecido, você tinha que passar por uma aprovação por várias pessoas para chegar à televisão ou chegar Tinha que ter talento. ao filme. Então então Você não fica era famoso fácil. sem talento nenhum. E o reality acabou. Queimou essa etapa para muita gente. Você vira celebridade instantânea. E foi nesse momento que veio a campanha da Bruxa de Blair. Então, era o momento foi certo, hoje. né? Exatamente. Se até hoje a gente não sabe o que é fake news, as pessoas também não sabem o que era o fake marketing. Exatamente. Eles estavam ali. E aí, foi uma febre. O Fios e o Rodrigo podiam falar um pouco Você desse viu na marketing. Eu vi, não, eu assisti na época porque foi isso, o filme é um caso mercadológico. Né? Quer dizer, inclusive essa história de quanto custou, na verdade ninguém sabe, porque eu já vi de 100 a 200, Eu vi, 250, a minha pessoa de 200. E aí a pergunta é a seguinte, que eu sempre fiz é o seguinte, tá bom, isso, cadê? Deixa eu ver. Não tem a tabelinha, ó. Porque uma coisa é você filmar e gastar isso. Eu acho possível. Você acha que custou mais? O acabamento custou. Para finalizar, mínimo 4, 5 pra vezes. montar. Porque por isso, vamos dizer que a primeira cópia do Santos foi essa, depois eles melhoraram. Ele Você pode ter tem que custado montar isso. aquilo. Já tinha havido ali por 95 um debate parecido com o Robert Mariachi do Rodrigues. Robert Rodrigues. Que é a mesma $7 coisa. mil. Foi não sei quanto. Aí depois a Sony comprou por não sei quanto, aí eu fiquei futucando. Vê, diz aí quanto foi. Eu disse, Rodrigo, só Como é que acabamento. $7 mil? Só acabamento que a gente. Não, e era mais bem ordenou, acabado que o custou Bruxa muito. de Blair, supostamente. Mas Ele bem era bem acabado. acabado. Parte Ele tinha desse uma marketing. pós-produção mais refinada do que a do Parte Gente, desse tinha marketing que ele feito custou 200, aquela no explosão máximo com 200 fogo, mil, ele fez 250 Hello. milhões Mas, enfim, de dólares. o grande caso do Bruxa de Blair é exatamente isso que a Ana falou, ou seja, a campanha que eles fizeram. Tá? É demais. Muito e divertido. dizendo, olha, isso aqui não é mais do que baseado numa história, é baseado, aconteceu de fato. Eu acho que tem um brilhantismo do storytelling deles. Eu acho que uma acho. das injustiças com a Bruxa de Blair hoje é a gente realmente fala, porque A gente fica falando do marketing. do não marketing, fala porque do- ele realmente foi Eu acho incrível. genial. Mas Também a acho. Não, eu também história, acho. a Eu acho história que- Eu achei que simples você achou e genial efetiva. agora. Boa. né, Vivi? E boa, porque ele planta o medo no início, A cena na que fala, conta o que vai na acontecer. fala de uma eu testemunha, Lá no dizendo... finalzinho E foi você, exatamente, Ele você tá vai ver falando, aquilo eu no acho final. Aí você fala, excepcional caramba, aquilo que o mesmo. cara Uma falou. exceção eles conseguirem fazer aquilo com os recursos que tinham, tá? Pura história. E Não, ele- assim, roteiro mas é, tirando ó, o marketing, redondinho. assim, será que eles lá no começo, vamos lá, dar um crédito assim, sabiam da lenda e quiseram fazer? Não, a história é do seguinte, eles assistiam muitos programas de paranormal, essas coisas de televisão, adoravam, e adoravam filme de terror. Aí eles falaram, quando a gente vai contar a história um pro outro dessas histórias de paranormal, é tão melhor do que os filmes que nós estamos vendo de terror, que eles resolveram fazer. Então eles pegaram todos os elementos que eles sabiam que dava medo. E usaram. Que não são muitos, desculpa. Não, desculpa. Não, assim, Eu que poderia não ter dado certo. Poderia. Porque, assim, ele é tão juvenil no seu sentido de coragem. É, né? verdade. Ele poderia ser
saído de uma universidade de cinema. Porque você tem eles pouco fizeram, experimental. eles Experimental. Ele é tão experimental que... E ele é isso. E é isso. Que para mim a inteligência nesse lugar, quando sai esses grandes... porque eles têm liberdade, e essa liberdade é que vem, né, Sim. umas coisas que assim, que ao desenvolver a história e para conceber a história do jeito que ela é, ele precisa criar um trabalho de marketing, onde está tudo dentro de um contexto, ou seja, quem está vendo sabe que aquilo ali, pela narrativa pré, é de uma pessoa comum, né? Isso. E aí tudo começa a fazer sentido, porque eles usam do limite que seja $1 milhão. Ainda é pouco pelo que eles conseguiram na sua narrativa. E eles falaram, cara, se eu botar do jeito que tá no cinema, vai todo mundo dizer que tá uma merda. Porque tá mal filmado, porque não sei o quê. Vamos transformar a diversidade em impulso. Exato. Vamos transformar a narrativa para que isso esteja contextualizado. Quando você faz isso bem feito, e o filme é bem feito também, poderia não estar bem feito. Na hora que você Mas faz esse isso bem filme nunca feito, seria comprado como eles queriam vender. Eles não tinham... Eles tinham um argumento. Não há diálogo escrito. Os atores não sabiam o que ia acontecer. Mas tudo eles bem. recebiam uma fichinha. Agora vai fazer... E eles ficavam tocando terror ali neles, ali, Ele meio filmando. que faz renascer um tipo de produção, um tipo de filme que hoje eu acabei de falar delas aqui. Sim, não tem dúvida. Todos esses filmes que a gente falou aqui, acabei de falar, bebem nessa água. A começar pelo estilo de produção. E um gênero, todos os grandes mockumentary, estúdios hoje têm Eles as suas começaram unidades de filmes de baixo orçamento que são especialistas em fazer esse tipo de filme. Exato. Tem vários aí. Se a gente ficar aqui citando, vamos e abrir uma outra temporada. Mas agora porque todo são mundo muitos. faz mockumentary, né? Eles inventaram esse gênero, né? Que é o falso documentário. E é bom, Eu é da achei- verdade. É de muito Da bem. verdade. Da O verdade. genial, tanto do aspecto, do ponto de vista de produção, quanto do aspecto do marketing, vamos dizer assim, hoje seria extremamente corajoso você fazer Muito. um fake. Vamos supor que não tivesse tantas fake news. Você mentir ou você enganar para levar as pessoas para assistir, hoje já passa por um lugar cheio de dedos. Passa, lógico. isso aí, na época, com Na essa época, coragem ok, que não tudo tinha bem. isso, vamos fazer disso um lugar para chamar o público e fazer com que as pessoas assistam, tenham essa sensação, porque eu, quando fui ver lá no Shopping Leblon 1, tinham me falado sobre essa ideia de marketing e eu não tinha um contraponto. Eu tava com essa, descobrindo uma coisa aí. Claro. E eu, sei lá, Descobriram mesmo. inocentemente, acreditei. Eu acreditei também na Eu época. fui lá, juro eu por achei, Deus. eu fiquei. Aconteceu mesmo. Eu saí do Eu fiquei cinema assim. de tarde, era uma sessão, sei lá, de 4 às 6 ou de 2 às 4. Quando acabou o filme, na hora que eu entrei, abri aquele negócio, era a luz do dia, eu tava tão mexido, falei, gente, pra que isso? Sabe aquela sensação? Esse é o genial do filme. Isso é O maravilhoso. genial do filme Eu é fiquei você também sair assim, do filme assim, né? De qualquer filme. Exato, Qualquer ele filme. conseguiu Né? Mágico de Oz. Cão exatamente. genial é você sair abalado. Ele mexeu mas com é você muito de alguma genial. forma. Aquela Isso sequência é final. É genial. muito genial. Maravilhosa. O É que maravilhosa aparece essa que é sequência tão final. pouco, né? Por que isso? Pouco demais. Mas é pouco demais, mas eu é revendo, muito tive bom essa ser sensação. Como Você revendo, não vê. eu já não estava tão impactado, obviamente, porque eu tô revendo. Já sabe até como era a Só última Eu não cena? lembrava daquela sequência Olha. final e eu queria lembrar dela e o que ela me causou. Hoje não causou a mesma Gente, coisa, mas é muito bom. Mas Eles sabe o que construíram muito bem a acontece lenda. com o novo? Que eu acho que o novo mostra um pouquinho mais daquela sequência final. Eles tentam explorar. Mas aí o que acontece? O novo é totalmente não espontâneo. Não consegue a magia que o outro tem. Tentam reproduzir a magia e eles erram porque eles perdem a condução da narrativa. Sabe por quê? difícil. Eles mostram contraplano. Isso é uma coisa que não dá. Aí não dá. Não se A repete. pessoa está Esse é as coisas que eu- presa dentro de um cano ali, saindo. É. Aí tem o contraplano O mostrando. contraplano. Quem que tá Acabou. filmando? Acabou. Não, aí você Quem é que perdeu a tá narrativa, filmando? você perdeu o Acabou. Foi controle, embora. sabe? De quem tá narrando. Não perde o medo. É, Acabou o medo. Quem tá, Peraí, tem quem mais tá alguém ali. filmando? Quem tá filmando? E a Bruce Blair não perde em nenhum momento. Não. Quem tá filmando. Você não pode ter ali uma pessoa no novo, tem assim, a pessoa caindo no buraco, ela tá filmando, ela caindo. Não, ela larga a câmera. Na Deixa eu falar, hoje em dia... Pô, tudo bem. Mas ela tá morrendo, ela vai lembrar de filmar. hoje em dia... Não, a sabe? Bruxa de Blair Ela original. antecipou tanto que ela já fazia No Bruxa de Blair, a câmera cai Tem. e para. Tem momentos. Mas ela para. Essa que é Eu sei essencial. que para, mas tem momentos também que você sabe
né? Hoje, revendo com calma, sentada em casa e assistindo, porra, esse momento aí ninguém ia estar filmando. Ninguém tava brigando, desesperado, não ia lembrar de ligar a câmera. Mas ele vai no limite, entendeu? assim, ainda podia filmar. Podia. Sabe? Como eles estão fazendo um documentário e queriam ser corajosos. Você lembra de uma coisa célebre do cinegrafista que morreu levando um tiro na ditadura do Chile, do Pinochet lá? Sim. Ele filmou a própria morte. Sim. Eu tava querendo lembrar desse caso. Então assim, Lá dentro disso, Bruxa de Blair vai no limite do que podia filmar. Esse filme novo que a gente tá falando, gente, de 2016, tá? É que eles fizeram Bruxa de Blair, porque teve uma sequência. Esse é o projeto da Bruxa de Blair. Teve 3 sequências de Bruxa de Blair. Teve uma prequel, teve que são 4 filmes de Bruxa de Blair. Agora tem esse... Depois teve esse 2016 que sai da sequência da franquia e mostra The Blair Witch Project. Porque é o seguinte, aí vou dar um pouco de spoiler, mas vamos lá, porque essas coisas só são contadas no filme de 2016. Mas não é, sei lá, 25 anos, sei lá quem viu, E o original de 1999. Quem ainda não viu, aliás, quem ainda não vocês viu. podem ver tudo na HBO Max. Tá? Assim, a história é assim, eles vão estudar, porque foram vários crimes, então assim, 4 ou 5 homens desapareceram, só encontraram lá os restos, ninguém entendeu o que aconteceu. E nos anos 60, alguma coisa assim, tinha umas crianças, tinha acontecido uma chacina de um ermitão lá no bosque, que disse que matou as crianças, e aí tem por isso que é essencial ouvir quando o pescador conta como era o crime que ele fazia. Isso. Que ele dizia que foi uma velha que o obrigou a fazer esses crimes. E aí você vai além. Quem seria essa velha? Ela era uma bruxa, foi uma mulher, que tem o nome dela, né? Que depois ficou conhecida como a Bruxa de Blair, porque a cidade é Blair, uma mulher que foi queimada viva como bruxa e que a gente não saberia se era bruxa ou não. Então ela teria tido algumas aparições, então eles foram investigar essa história. O que é legal é exatamente isso, porque você escuta isso, não é assim, contado linear, mas também não fica indo e voltando, porque eu não aguento mais, gente. Uma coisa que me cansa hoje ver filme e série. Você começa no mesma ação. Já tá até preguiça, tá? Vai parar, vai voltar, daqui a pouco vai, daqui a pouco volta. Chega, conta uma história do início ao meio fim. Nessa coisa, se não contar linear, só se ela precisa não ser linear, senão... Mas a Bruxa de Blair, as histórias são exatamente assim, você tá num bate-papo e você não sabe, a criança mas ela não tem flashback, ela vai indo. Não, ela vai eles estão filmando, eles estão descobrindo. E você tá ouvindo aquilo ali, e eles não estão prestando atenção. Essas histórias são contadas assim, satélite, mas isso um que eu digo, total controle assim da narrativa, eu acho que e aí eles quando quiseram tomar conta, então, vamos contar a história como era a bruxa. Agora vamos contar o que tem uma velha que aqui. aparece que parece a bruxa, né? Uma moradora. Não, e tem aquele morador que conta um detalhe importantíssimo, que é isso. Ele botava um de costas pro outro. Enquanto ele matava o outro. ele matava, porque ele não gostava de ser observado. Aí vai dando medo, gente, né? isso parece um detalhe, né? Mas é fundamental na narrativa é o do filme. detalhe do filme. É o detalhe do filme. Porque quando cai a câmera, você vê aquela pessoa virada para a parede, você já sabe o que vai acontecer. Porque você lembra do cara. E eles usaram elementos e citaram isso como o tubarão. Porque como no Tubarão, a gente demora a ver o Tubarão porque a gente sabe da história toda do orçamento, que o Spielberg, o Tubarão ficou medonho, ele não pôde usar. Eles falaram, vai dar mais medo do que a gente não vê do que a gente vê. Por isso é uma pena depois se venderem e começarem a mostrar uma coisa mais explícita. Agora, nesse último, eles mostram um pouquinho, alguns fotogramas mais daquela cena final, e também não mostram. Mas não adiantou nada, é uma porcaria. Enfim, o que eu acho engraçado, o que eu acho interessante do Bruxa de Blair revendo hoje, eu achei ele melhor. Como eu tentei fazer mesmo o Linha Direta baseado naquilo, eu fico pensando assim, como é bem feito, sabe? Fiquei pensando, como é bem feito, como é difícil hoje fazer um negócio daquele, sabe? As pessoas foram formadas no Bruxa de Blair já. Tanta gente imitou ele depois. Mas quando foram tentar fazer em 2016, não conseguiram mais a magia daquilo ali. E é uma magia que vem da técnica. Eles têm um domínio, não só da narrativa, quanto da técnica de fazer o erro, sabe? Que não é fácil de fazer. E a ousadia de você botar uns 8 minutos de escuro, a pessoa gritando Josh, todos gritando Josh, quando Josh some.
E aquela câmera andando no escuro o tempo O todo. que Josh, um produtor Josh, hoje diria de 8 minutos no escuro, assim, sabe? E a primeira coisa que filme de acontece 3 no horas e filme. meia. E a primeira coisa que acontece no filme, a gente fica esse tempo todo ouvindo um papo só, né? É. Deles ali, vão pra aqui, vão pra ali. Será que a gente perdeu? Será que não se perdeu? Você já comprou a ideia de que Nossa, aquilo ali você tá é uma totalmente coisa já. verídica. E você quer Por isso ver... essa campanha era uma campanha Exatamente. importante. É. Você vai, Ali vai você ver já 8 comprou. anos de- Você já tá Que todo- isso? já tá Não, e totalmente quando ele dentro. desaparece, quando vem o Josh no escuro, é que começa o Não, pânico. e a Você fala, ele vozinha sumiu, de Josh ele lá sumiu, longe, que coisa aterrorizante, É. né? Gritando baixo, né? Baixo. Você ouve lá longe ele gritando. Isso é muito bem Não, bem dosado, e depois gente. de madrugada, quando ele grita na noite seguinte. Você acha que já tinha morrido, tinha acabado. Aí o Josh, começa a aparecer o mas grito na aparece madrugada. ainda. Gente, é aterrorizante. É aterrorizante porque ele está sendo aterrorizante. torturado, Você né? se imagina dentro de uma barraca, numa floresta, perdido, e aparece uma voz gritando help, socorro, socorro. E foi o que aconteceu com os atores, né? Porque os atores não sabiam, e aquelas mãos, aquela coisa toda batendo nos diretores, fazendo pânico com eles. Mas tem outra coisa. Os atores são muito bons. Né? A menina- Nenhum ator desse 2016 consegue aquilo. Eu não acredito em nenhum ator do filme de 2016. Nesse aí eu acredito E curioso que totalmente. nenhum deles aconteceu, né? O que Não, aconteceu tem um com deles, eles? Fala. Os dois meninos que são coadjuvantes, aí tem séries, essas que estão em todas as plataformas, a gente nunca reconheceria um Nunca. deles. E a Heather ainda fez alguma coisinha, mas ela se queixou depois que eles usaram os nomes próprios, então isso atrapalhou a ela para depois fazer outras Eu não personagens. acredito nisso. Também assim. Não sei, ela Muito desistiu de melhor. tudo, hoje é escritora, planta cannabis lá pra vender, e é isso que ela faz. É Só podia engraçado. plantar a cannabis de Blair, né? Porque Cannabis de Blair. Nossa, Cannabis de Blair ia ser ótimo. Pra ter medo. Né? A paranoia. Alguém deve ter registrado. fume na floresta e você vai ver o que vai acontecer. Ela aparece, gente. Mas a Alguém gente deve aqui ter antes registrado. estava falando também da A24. Isso, porque a A24 é Vamos entrar nesse assunto que é legal. produtora que se especializou muito em filmes de terror, né? E agora ela tá. E ela se deu muito bem. Então ela está crescendo muito, ela está ampliando seu espectro e está adotando novas políticas, que o Phil está sabendo aí para falar pra gente. Não, e tem uma conexão legal da A24, que foi a produtora da Bruxa, que foi Sim. super bem conceituada há uns 2, 3 anos atrás, que foi ali... Que é um eu não filme sei se- lindo, né? Eu não sei se foi ali, essencialmente, mas foi na época que eu comecei a escutar esse termo de pós-horror. Depois eu fui estudar o assunto, na verdade o pós-horror não deveria ser novo, que eles, né, os estudiosos colocam isso lá no Hitchcock, que pós-horror começou ali, que em tese é aquilo que te dá medo, não necessariamente o susto. Né? Mas tem O- gente que classifica o pós-terror como um terror com consequência, como Corra. Você tem uma consequência social e política. Tem o social né? também, mas também tem o medo per si. Né? Não aparece, ele só é a medo energia é o que ele te centro. gera. É o medo. Então, por exemplo, como uma bruxa, tudo vai acontecendo, você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas ele só está amplificando aos pouquinhos o medo que uma hora vai O acontecer. Bruxa é muito bem dosado. E o Bruxa de Blair, depois que eu fui, ele é o ícone moderno do pós-horror. Por conta exatamente disso, em nenhum momento aparece nada. É só uma escalada da De sensação terror. que É uma vai da escalada merda de terror. medo. É. E é o medo que você sente, por isso que você sai do cinema com medo. Uhum. O objetivo era te dar medo, ele foi conquistado. Né? Então, a A24 fez a Bruxa, e a A24 começou a fazer outros pós-horrores. O Midsommar, se não me engano, Midsommar. é também da A24. Hereditário. Hereditário também é considerado um pós-horror. Ou seja, O Corra, mas não é deles, né? Mas o Corra também é um Também. pós-horror. pode ser considerado. E aí criaram aí um novo lugar para esta produtora dentro desse... Vou lembrar, universo. desculpe te interromper, o pós-horror é passível de ganhar prêmios. O horror normal, o slasher, quase não ganhou. É raro, Exorcista talvez concorreu a Oscars. É difícil, não Mas é? é difícil. Concordo. Lembrando que ele dizia que era drama, né? Exatamente. Por isso, Porque talvez o fato de você ter já um monstro desqualifica, talvez. É. O outro tem uma problema sofisticação. com Stephen Mas o King. Corra concorreu. Corra concorreu ao Oscar, porque saiu desse lugar do terror sanguinolento, para monstro, entendeu? É sofisticado no seu sentido
fazer você sentir algo ao mesmo tempo eu não te mostro, né? É minimalista. É o que eu sempre falo, assim, acho uma ousadia de uma inteligência Jordan Peele pegar a escravidão, o racismo e transformar isso no horror, né? Do Corra, por exemplo. Mas ele é engraçado, porque ele faz depois o Não Olhe e ele mostra. Ele mostra. E quando mostra, perde. É. Porque se ele viesse com todo aquele horror, sem exatamente o Nós também não vai tangibilizado, adiante, né? O Nós mostra e perde. Mas dá mais medo. Mas o que dá menos medo eu não olho. E aí ele conquistou, a A24 conquistou, que é uma coisa, para mim, essencialmente inusitada, como uma produtora que começa a ter fãs. Base de fãs baseado num gênero que normalmente é um gênero que atrai jovem adulto. Que eu me lembro, assim, a Hammer, que é terror também, inglesa, lá atrás. Vamos ver o filme da Hammer, né? Ela se verticalizou no gênero e foi tão bem sucedida na verticalização do gênero, sabendo lidar com o público, sendo digital. Eles também tiveram um trabalho eles são publicitários originalmente, os sócios, se não me engano. Eles souberam que aquilo chegou naquele lugar e pegaram aquilo, tecnicamente falando, souberam se relacionar com o público deles. E isso só cresceu à base de fãs dos filmes da A24, que passou a ser fãs da A24. Se você hoje entra no site da A24, você pode ser member do clube A24, com merchandising. Aí o americano sabe fazer isso como ninguém. Isso aí tá na veia dele. Ou seja, eles ficaram muito maiores do que as próprias Pro obras. nosso público aqui, quem quiser entrar de member, pode entrar. Member, gift card. Eu sigo eles no Twitter. E eles alimentam loucamente. Eu tenho assinatura, eu tô falando isso porque a assinatura da newsletter. E as newsletters são super simples. Quais são as vantagens de ser member? Fazer anúncio pra eles. Eu acho que tem várias vantagens, tem vários tipos de member, agora eu não vou lembrar. Mas eles já estão comercializando livros. Eles ampliaram o universo deles. E eles têm uma linha muito própria de atuação, né? Porque nessa linha de produtora desse filme tem a Blumhouse, por exemplo, eles vão criado em 2000, logo depois não é por acaso, né? Logo depois do Bruxa de Blair, que é talvez a mão dela, né? Invocação do Mal, agora esse filme A Invocação do Mal a primeira é uma obra-prima. Fred, é tudo da Blumhouse, e ele abriu esse James Wan. E ele se associou com o Universal primeiro, e depois ele tem alguns contratos, mas a base dele é a Universal, que é um estúdio também muito especializado nesse tipo de filme, desde sempre, está no seu DNA, né? Lá, Frankenstein, Drácula, lá, desde sempre, né? Múmia, né? Tudo, que é os filmes da Hammer. Peter Cushing. E eles conseguem fazer filmes baratos e com uma margem de lucro enorme, porque é isso. Tem o Invocação do Mal 1 não era barato, exatamente. Né? Ele é um mas filme eles bem são baratos, cuidado. mas eles são baratos para os padrões de filmes de estúdio. Tá. Entendeu? Mas você falou que a A24 é muito específica, só que eles, com esse crescimento agora e com essas novas políticas, eles estão abrindo o leque deles, ampliando tematicamente os objetivos deles, né? Esse é um movimento natural de crescer? Eu acho que mas é um movimento que é bem deles, né? Esse é o mérito deles, eu acho. Com algum risco, né? Eles com risco porque os fãs já estão... Alguns porque fãs não é o caminho tradicional. Estão o caminho xingando. Tradicional é o caminho da Blumhouse, por exemplo. Eu vou me associar a um grande estúdio e vou ficar aqui. Eu posso romper esse contrato, um belo dia acaba esse contrato, eu vou para outro grande estúdio e tal, mas ele tem uma... E ele não se aventura em ele ser um estúdio, ele ser um distribuidor, ele ter esse tipo de custo. Ele se associa com o estúdio, ele tem uma fonte de financiamento fixa, ele faz 2, 3 filmes por ano, ele tem uma linha de produção e os filmes vão emplacando quase que um atrás do outro. Ele até produziu esse Exorcista. O Devoto é dele. Mas ele... é muito ruim. Esse filme que a gente está vendo, que eu falei hoje, também é dele. O Invocação do Mal também é dele. Olha quantos filhos vertentes o terror tem, né? Vamos repetir. O Rodrigo deu a bilheteria de um filme que está bem na estreia. É um filme que está seguindo um pouco o filão do Ursinho Pooh assassino, né? Não sei se vocês viram. Eu vi o trailer, é um horror, né? Eu não vi, não. Então, eu vi. Você viu? Eu vi o filme. Ele
Ele foi bem? O filme, eu não... Assim, aquele negócio do propósito. Qual é o propósito do filme? É te dar medo? Ele é pra te dar susto? Então ele não fica nem numa coisa nem outra. Entendi. Então assim, ele não me dá medo e raríssimas vezes ele me dá susto. Mas ele é hypado por conta de um game dentro desse universo criança. Então, o que Então, eu queria chegar assim, o terror tá indo para criança, né? Ele estava muito no adolescente, tem um terror adulto, que talvez seja o pós-terror. A Bruxa não é um filme para adolescente, é um filme para público um pouquinho mais adulto, o Corra também. Aí o terror está conquistando várias camadas separadamente. Desses bonecos aí, como é que é o nome, Rodrigo? Five Nights at Freddy's. É isso. É um monte eu vi o trailer, deve ser aterrorizante para uma criança ver os bonecos que ela brinca, matando gente e assassino com uma cara horrorosa, entendeu? Mas elas gostam ao mesmo tempo, que é aterrorizante. Eu achei Gremlin aterrorizante também. Sabe o que me lembrou o Chuck? O Chuck, o que é o Chuck? O Chuck é o brinquedo assassino. É o brinquedo. Eu o acho Chuck que é muito mais sinistro do que esses bonecos de pelúcia. Porque primeiro que ele tem uma cara, né? E ele é um assassino encarnado no boneco. Exatamente. Tem uma noiva do Chuck também. E tem um quê ali que te dá medo. Tem por causa disso, porque é um mal encarnado num boneco feio pra caramba. E é bem feito o suficiente para você acreditar que aquilo pode acontecer com aí você tem medo. O que é a história do É Five Nights tangível, é at Freddy's? possível. Qual é a história? A história do Five Nights at Freddy's é que tem um vilão. O vilão... Eu tô encurtando, né? O vilão, ele mata as crianças para encarná-las nesses bonecos. Então são animatronics, em tese, com almas de crianças que são enganadas pelo esse maléfico ser, que é um ser humano. E assim eles levam as crianças para lá para se tornarem esses brinquedos. Nossa, como é que as crianças obedecem? O objetivo é um game. Porque é um game. O game é o seguinte: você é um segurança que precisa viver 5 noites naquele lugar. Por isso que é Five Nights at Freddy's. Entendi. E aí você precisa... É uma pizzaria, né? Uma pizzaria meio dos anos 80 abandonada. E você precisa criar situações para que os bonecos não te matem. A questão é que os animatronics, apesar de eles serem... às vezes eles são muito fofos, e o fato de eles serem muito fofos poderia ser intrigante, não é aquele boneco feio que você já acha que ele vai te matar. Porque o Chuck é feio. Mas eles são animatronics, eles são robôs que andam devagar. Então como é que um robô que anda devagar, ou às vezes se teletransporta para um lugar para o outro, começa a criar uns lugares que não faz sentido na cabeça de um roteiro bem feito, ou de não sei o quê, na cabeça do meu filho de 11 anos, tudo faz sentido. Falei, Bia, mas como é que ele saiu daqui para lá se ele anda devagarinho? Porque ele é um animatrônico que ele anda devagarinho. Pai, eles se teletransportam. Eles têm explicação para tudo, ele resolve. No game, talvez isso um funcione, mas na hora que você vai pro filme, você fala, mas por que aquilo foi para lá e aquilo foi... Sabe, tem umas coisas assim que não fazem sentido. Isso que você está falando é engraçado, porque a bilheteria espelha muito isso, né? Isso que o Fils falou era o debate antes do filme entrar, logo que ele entrou. Eu me lembro que quando ele entrou, a gente estava discutindo lá no filme B e alguém falou, olha, pode ter uma corrida de fã aqui. Corrida de fã é o seguinte, você é um filme com um nicho muito específico, aqueles fãs, eles vão todos no primeiro dia, e a partir do primeiro dia o filme começa a cair de bilheteria. Mas boca a boca então, não por funciona. Exemplo, num fim de semana de 4 dias, o melhor dia é quinta-feira. Não é normal, o melhor dia é sábado, não é quinta. Né? Então, quando isso acontece, a gente fala, é corrida de fãs. Tem casos clássicos, Pikachu, o primeiro filme do Pikachu lá atrás, o Cavaleiro do Zodíaco, estourou o primeiro dia. Depois foi ladeira abaixo, um caminhão descendo na Serra das Araras sem freio. Você só não sabe onde ele vai virar, mas ele vai virar, vai dar desastre. Você não sabe aonde. Acho que o Flash aconteceu isso também. O Flash foi um pouco isso e tal. E aqui não foi. Aqui o debate era esse. Vamos ver. Isso, eu falo sempre, tá bom, isso a gente vai ver. Segura a ansiedade, a gente vai ver na segunda, depois aqui a gente tá vai mais ver na sólido, quinta, é depois a gente vai ver na outra segunda. Sim, ontem, apesar de ter sido feriado, mas ele fez mais que no primeiro Fez dia. mais que no primeiro, né? Se fosse corrida de fã, não era para fazer. Era para Não, fazer talvez metade. Entendi. Ia cair. Mesmo com feriado. Porque daí não.
Então ele pegou aquele fã e os outros e falou, isso é uma porcaria, imagina o animal sair daqui para lá e... Eu queria pensar do ponto de vista de produção. São filmes... É caro? Eu não vi o filme, vi o trailer só. Não dá para saber, É, mas é em geral mais que o esse cinco. tipo de Não, filme... Tem uma coisa que eles falavam pra gente, falam até hoje, é o seguinte... Esse tipo de filme é barato. Você vê, você não tem um grande... Tem muita pós, né? Tem É isso que eu ia pós, falar. mas você não tem nenhum grande Você ator. não tem o por exemplo, below como the aquele line- cara que a below the gente não line fala o forte, nome há né? muito Não precisa tempo. pagar o Não Tom precisa Cruise. pagar o É, Tom não Cruise, precisa. o Brad Pitt. Então você não tem um below the line, um above the line Bom, caro. que é o que Se tivesse uma pega, câmera entendeu? na mão aqui, o Rafa pegava a Sabe, cara dela um diretor Aquela muito carinha assim. complicado, Não que tem. vai dizer, não, imagina esse meu filme Sem tem que ter descoração. 2 Até a horas e fórmula. meia. Não, vai ter 1h40, porque eu preciso ter 5 sessões. Não enche meu saco. É Entendeu? E o isso, cara é assistiu, isso. vai lá e faz É isso. em e tem a coisa 1h40, 1h45. Do terror, quando você não tem uma cara muito conhecida, um ator muito conhecido, confere mais verdade. Porque você vê o Tom Cruise, eles falam. O Tom Cruise na não é, múmia não tá rolou, acontecendo. né? Porque a múmia É, o dele Tom não Cruise pôde, que tá na ali. múmia É. ele não conseguiu ser a múmia Eu mal. esqueci o nome do ator. Exatamente. Ele fez os Jogos Mortais, não? Ele até tem atores Qual o nome conhecidos que você conhece. Fez aquele. Em geral é assim. Quem é esse cara que fez aquele filme? Lembra que a gente viu naquele dia? Não, ele faz Aí parte- toca da Google pra Johnny ver. Depp foi no primeiro lá do pesadelo. Como é que era? Do Freddy Krueger. Mas lá. não é nenhum atores. Mas não é Não, nenhum mas não Johnny é Depp. de primeiro time, Não, primeiro não escalão. me lembro. E quando é de segundo escalão, ainda tem isso. Esse cara não aparece há tanto tempo, coitado, tá acontecendo isso com ele mesmo. Existe Não, um drama, eu queria existe um voltar um drama, pouco para existe um drama. uma coisa que a gente falou. Eu não sei, o Bruxa de Blair, 1 milhão. Vamos só fazer um exercício assim. Quanto vocês acham que dá um chute que foi aquele filme? Eu fico pensando assim, Blair? No máximo. Não? O quanto Black? seria hoje, assim? De quê? A bruxa De de público? Blair? Bruxa de Blair, não, de orçamento. De orçamento? Menos ainda, porque hoje eles faziam menos, com naquela telefone, época, com não. tudo mais. Pode fazer tudo no Mas sabe o que eu acho legal? a Seria o discussão? áudio que eles teriam que resolver. Aquilo ali só. foi um experimental. É a montagem. Dentro, eles colocaram o experimental Eu acho que não foi dentro 1 milhão. do formato e um experimental dentro do formato com um conceito adequado. Uhum. Ou seja, no gênero adequado, numa embalagem adequada, na produção adequada, foi quase tudo muito encaixado. Será que foi tudo pensado antes? Fico O que sempre seria a Bruxa de especulando Blair assim. hoje? Ou se eles pegaram material e alguém esperto depois pensou nisso Eu tudo. acho que é uma mistura de Eu tudo. acho Tem também, uma coisa de eu risco, acho mas tem uma também. coisa de risco que tá. Eu É. filmei lá um negócio, ninguém quiser jogar a minha fora, intenção aqui guarda Que na não é prateleira tão lá de caro, casa. vamos testar. A minha É, intenção aqui é não. estimular o nosso público de mas gente isso que quer fazer é cinema. isso, Como é que que é o importante negócio ver vai? pra entendeu? ver que é possível, se a se gente você for na souber história contar. da Total. indústria, no mundo, a gente vai encontrar vários casos similares lá dos Lembra quando a anos gente saiu do 20, filme do aí tem cinema Scorsese? mudo. Você estava na sessão e falou assim: aqui tem cinema. Totalmente cinema. Totalmente Mas no cinema. Bush Blair tem também. Também, Total. totalmente cinema. Mas tem coisas que a gente vê que não tem cinema nenhum. Entendeu? Atualmente. É claro que o Bruxa de Blair é um caso de sorte que tudo se alinha para dar certo. Porque você imagina, eles inscreveram o filme no Sundance, que não era um festival já com algum prestígio, mas não explodiu também mais ou menos nessa época, como o de Independente. Eles eram independente do Independente. Era uma sessão da meia-noite num dia que ninguém ia ver. E explodiu. E explodiu. Então, assim, mas por quê? Porque aí volta aquela frase feita dos americanos, que ela parece fácil, ela é mais difícil de ser realizada, que é contar você, quando tem uma boa história e sabe contar uma boa história, ela vai encontrar e ela vai acontecer. Mas o que é difícil a pessoa ter a convicção de uma boa história e saber usar. Então, eles tinham um argumento, que eles sabiam o que eles queriam contar, não tinham dinheiro, fizeram tudo ali no susto, meio improvisado, não tinha... Se sentasse para vender o projeto, não ia vender para ninguém. Não ia vender. Mas você falou uma coisa há pouco, logo no início que você começou a falar, que ajuda a gente até a entender esse fenômeno, né? Era o início da internet, a primeira bolha da internet, é o início do reality show. Estava tudo E aí alinhado para isso. Isso foi muito interessante. você Teria falou. uma dupla que pega todas essas... E foi que está instintivo. andando e junta
é como uma coisa de quebra-cabeça, né? Você junta e fala, bom, agora eu vou fazer isso aqui, vou usar a internet, vou fazer o negócio do reality, vou fazer um filme. O alinhamento que tem sempre acontece. uma coisa de busca de um filme barato que vai explodir na bilheteria, então eu vou pegar O que é aquela bonito e ali junto, é que eles e aí dá foram- certo. E dá certo. Mas o que é bonito é que eles não fizeram essas junções, elas foram instintivas, Elas que estavam aconteceram, já né? no ar. E eles Conjunturalmente, elas Vai, aconteceram guys. conjunturalmente. Eles não olharam, vou fazer um negócio de reality. Não foi tão eu não vou- planejado. Não foi tão planejado. Eles planejado. queriam contar uma história não, eu acho que sobrenatural que eles não encontravam no cinema, que eles queriam ver o futuro. Resolveram Esse era um experimentar filme que eu ia esse querer ver. formato. E nada é melhor para sustentar isso que você está falando do que ver o de 2016. Não tem magia nenhuma, porque é tudo Porque já perdeu, né? Ele já pré-programado. entrou já foi Tudo, formulado. até o erro é todo programadinho, você não acredita. E porque não era o Né? momento, É. não era a conjuntura. Aí saiu o não- álbum. olha, né? Tudo que isso. cerca o momento do E deve ter lançamento. sido 30 vezes mais caro. né? Com Com certeza. certeza, com certeza. Então, assim, você tem essa inocência, esse romantismo do cinema, de você ter aquela convicção da história que você quer contar e ter, o que é legal, você tem exemplos que isso acontece. O projeto da Bruxa de Blair, não a Bruxa de Blair, mas o projeto da Bruxa de Blair é o exemplo máximo disso. Eles tinham 20 e poucos anos, estavam começando e fizeram, literalmente, o filme que eu queria ver não está em cartaz. Eles ficaram ricos. Eles tiveram uma carreira, acho que ficaram, né? Porque eles não venderam, fizeram mais mas nada. não, Ficaram eles- ricos com o filme. Nem tanto, que acho que, bom, não sei, Eu acho que pode os dois bilheteria. têm É. trajetórias profissionais no cinema. Seguiram, não sei eles seguiram, mas não enfim. voltaram a fazer Agora, uma eu coisa não sei assim. que condições, eu não sei o que eles fizeram com os direitos comerciais do filme. Eu acho Os que eles direitos- deram. Eu não Acho que sei se foi eles isso. venderam e tal. É, que- É um dos Provavelmente. filmes mais rentáveis da história do cinema. Uhum. Tá? Como eu não sei para que ficou É. os direitos proprietários, certamente uma parte ficou com eles. É. Não com sei, certeza. não acredito que eles tenham vendido tudo, mas quem comprou, certamente comprou barato e se deu muito bem. Porque Não, até eles- hoje é, esse filme rende, porque você assistiu outro dia. Sim. Aquilo que você pagou É ali, isso, então, tá o ali, algoritmo alguém vai, faz levou. a conta, vai lá, Alguém levou, e aqui alguém os levou. 10 centavos Alguém que levou. vão para ele. Alguém levou. Mas eu acho que ali tem uma. E acho que isso é muito injusto do ponto de vista mercadológico, contextual, de o quanto podem sair coisas incríveis quando você tem amparo experimental. Amparo Fundamental. Incentivo Sim, para incentivo para as pessoas Total. fazerem. Total. Ter esse Criarem. espaço, né? Total. Ter esse espaço. Vai errar 2, 3, de repente vai sair uma coisa incrível que só poderia ser feito se o criador jovem, ou não necessariamente jovem, tem alguém dizendo, cara, vai lá, vai cria esse negócio. Exatamente. Vai lá. Vai Porque fazer. nós trouxemos aqui o entendeu? Eu Coração acho que de o Neon, cinema né? tem muito isso. Foi O cinema não isso. perdeu isso. Isso. O Acho que o Coração de cinema Leão. tem isso. aí. A Ana tá lembrando do Coração de Neon, que é um cara que tá experimentando Tá experimentando. também. Que né? fez isso, ele contou a história que ele queria contar com aquela. E é isso, e conseguiu. Não. Não, Tem vários dentro das casos. circunstâncias, aí vamos lá, e de novo voltando, alinhando a sorte ali do projeto da Bruxa de Blair, que foram esses elementos que estavam ali no mercado, num festival onde isso aconteceu. A sessão da meia-noite causou. Olha, Foi bom, né, a sessão da posso meia-noite. dizer, alguém interessante viu e falou assim, vai pra Sundance. É claro. Alguém. Não foi assim também. Claro. Já teve Não, gente que alguém viu e abriu falou, esse opa, espaço peraí, pra vamos Sundance. alguém viu, Sundance viu, ó, vou botar nessa não, sessão, eles, mas... eles certamente, eu não sei da história, mas eles Mas- certamente Tem alguém. têm a Sempre tem determinação alguém de que mostrar tem filmes esse- para... E aí tem... olhar. Porque essas histórias estão cheias, né? Não, outro tem dia, pra lá e pra cá. outro dia eu esqueço o nome, um grande executivo desse falou, eu errei a maioria das avaliações que eu fiz. Eu acho que aqui eu acertei. Já falou assim, Mas já tá bom. que é isso, já valeu Você só o que eu acertei. é o cara que deixou o ET passar. Imagina, assim, um filme, assim, um bonequinho que... Entendeu? Um anãozinho de outro planeta vai fazer dinheiro. Era o ET. Virou o Mas, ET. mas sabe que eu vai. acho que outra coisa fundamental que hoje em dia proporciona até elementos mais assim, você tem maior facilidade, a palavra talvez não seja facilidade, mas você tem maior tecnologia de filmar acessível do que existia. Você tem hoje plataformas que você pode filmar e subir e falar com um determinado número de pessoas, públicos, etc. E eu, recentemente, eu tenho conversado com N formas aí de produção. Enfim, tem a Kawai que está fazendo mini novelas com produções de custo de, sei lá, dos R$10 mil por episódio, sabe? Fazendo coisas assim,
saindo coisas ali. Ainda não virou, talvez, arte como Bruxa de Blair. Mas quando eu falo para um determinado nível de produtores, ou filmmakers, ou criadores, eu falo assim, cara, o que você faz de filme? O que você faria com esse tipo de verba? Eles falam, não faço. Não dá para fazer nada. Como não dá para fazer nada? Claro que dá para fazer. Isso. O universo, às vezes, criativo, e eu até entendo, tem uma justificativa também financeira e orçamentária nesse interesse de querer fazer parte ou não de um lugar experimental. Às vezes o lugar experimental está para quem está começando. Né? O que para mim soa muito estranho, porque você pode ter um universo criativo novo, ainda que não te ofereça 1 milhão de produção, mas ainda assim você tem um lugar novo por 100 mil reais de produção. Será que 100 mil reais de produção te limita criativamente? Não deveria. Não deveria, tem Não que te deveria. desafiar. A não ser que Pelo você quer contrário. desafiar um projeto Tem que que não desafiar. já tem 5 milhões dentro de 100 mil. Aí não vai dar. Tem que criar para aquilo. Mas Mas tem a espaço para isso. Você De tem que qualquer se forma, desafiar. o que chega para a gente é a exceção, ou seja, é o que dá certo. Essa é a exceção. A gente não sabe quantos fracassaram fazendo coisas semelhantes. Em falar, entendeu? E que ficaram na história e tal. tem Mas uma essa coisa não fórmula. invalida a outra. Você Não. tem que continuar fazendo. O importante é que Tem. você Uma reconheça hora, a importância de dar espaço para esse tipo de iniciativa. Você quer entendeu? ver um exemplo? Aquela franquia do Crepúsculo, o primeiro filme, que é muito mais barato, com muito menos recurso. Eu acho que eles não apostavam que tomasse a dimensão que tomou. Entendeu? Muitas vezes isso Dúvida. acontece. E tomou uma dimensão Sem absurda. dúvida, sem dúvida. Absurda. Sem dúvida. Eles ganharam rios de dinheiro, mas se vou fazer um filme chick flick, meio terrorzinho, que eu acho que vai dar certo. Pô, não deu certo, explodiu aquilo. Né? E quem é que tem essa fórmula na mão? Quem é que sabe? Não, vamos fazer porque vai explodir. Eu acho que o problema é você buscar os elementos. Eles fizeram. O que eles fizeram? Buscaram os elementos certinho, mas eles tinham. A premissa era: o filme que eu queria ver tem que ter um pouco sobrenatural. Eu não tenho dinheiro, então é melhor. Não, é o que eu não vejo que me dá medo, vou contar isso. Aí fizeram a historinha lá da Bruxa de Blair e tal. Isso funciona. Parece simples? Não é. Não é. Mas quando você consegue fazer isso, funciona. Quando você começa, eu tenho que ter uma menina adolescente com não sei o quê, mas eu tenho que ter vampiro, tenho que ter lobisomem, mas só por ter, porque funciona. Só por ter, porque não funciona. vai funcionar, entendeu? Você Você fica tem que gostar. entulhando o filme de um monte de coisa que não precisa. Agora, só a título de curiosidade, que a gente falou da carreira deles depois, estava dando uma pesquisada aqui. A Heather, ela fez, depois disso, 18 filmes, nenhum importante, e o Michael C. Williams também. Agora, o Joshua Leonard, que é o famoso Josh, ele fez 36 filmes depois. Ele tá aí. Então, ele eu acho que continuou um pouco mais. Não, eles estão. Um tá na Mas sede nenhum do FBI, eles não são astros, eles são atores, exatamente. working actors, né? Vamos lá. Isso aí. Ela eu acho que deu mais uma parada, assim, e o Michael também. Agora, só pegando ainda um pouco de carona no gênero, vamos falar um pouquinho desse gênero no Brasil, na produção do filme de horror no Brasil. Isso. A gente não tem, né? A gente está A gente tentando. não sabe fazer, eu acho, é a minha opinião. A gente está Porque tentando. muita gente, quando eu falo isso, fala, não, mas e o Zé do Caixão? Eu falo, não. Não. O Zé do Caixão é o gênero em si, ele é o Zé do Caixão. Esse gênero acabou quando ele morreu. Aquele era um Ou gênero quando que teve fisicamente início, começou a Ele ficar era o difícil para ele Christopher fazer filme. E tal. E que lidava com a própria Extremamente ruindade da respeitável, produção. agora era Trash. Trash. e era um trash. nicho. E era um nicho. Tinha um nicho e tal, que de uma certa forma até se ampliou depois, né, quando começaram a rever os filmes e a entender melhor qual era a proposta, aquela coisa que você faz mais sucesso depois do que no momento que é lançado. Uhum. Mas O na pessoal verdade do é que cinema apesar da novo nossa começou a dar base crédito. espiritual, filmes sobre espíritos, né, aqui no Brasil sempre foram melhores do que em outros países. Né? Até mesmo nos Estados Unidos. Você está falando de Nosso Lar? Não, você terror, na parte do suspeito. Mesmo assim, eu me lembro bem do Sexto Sentido, por exemplo, que era um filme, pensei que era que filme era um brasileiro. filme que foi vendido Desculpa. lá fora como um thriller, e a gente aqui fala, não, isso é um filme espiritual. Os outros. Os Nossa, outros. inclusive, é chileno, né? Ele podia ter feito. Era uma história que ele não diz onde se passa, Mas a gente não outros é consegue perfeito, fazer, não. não sei porquê, mas o fato é que a gente não consegue fazer. E não... A gente não tem essa escola, Texto, né? A gente não tem essa atuação, escola. direção. A gente voz. não tem.
Eu acho que. Eu A gente tem sempre escala acho, de nenhum gênero. Eu Só sempre tem- acho, eu fico testando muito essa minha opinião, vivo testando, porque quando eu posso estar errado, posso estar desatualizado, eu sempre acho que é a história. E o jeito que você vai contar essa história. Mas será que a duas escola de saber fazer o gênero? Por exemplo, a gente só tem escola de filme de família e comédia romântica. Melodrama, né? É melodrama. Melodrama, Porque a nossa. novela, acho que Cada deu novela. uma empacada na nossa evolução, eu acho. Na nossa dramatúrgica, não narrativa sei. dramaturgica. A gente passou tanto tempo e passa O ainda público tanto foi muito tempo assistindo. acostumado a consumir isso. aquilo. É o que o público consome ao longo desses anos todos. Eu tenho um amigo meu que ele da área que ele fala assim, Felipe, tem uma questão também do terror, do horror, no Brasil especificamente, que é isso, você vai ver, existe já algum tipo de preconceito contra o gênero quando você vê atores brasileiros fazendo aquele lugar que em tese precisa te assustar. Ele deu assim, você vai ver um Malvino Salvador fazendo filme de terror, não dá. Você não acredita. Você não acredita. É isso que eu tô falando. Tá bom, Por mas isso- você tem uma renovação de elenco, de talentos, que é óbvia, basta você ligar as séries. A minha... É. Sim, total. Por isso que ele falou, não, tem que ser gente desconhecida e Tem tal. que. A minha pergunta é, Eu acho. não temos uma escola, ok, não dá para importar um sul-coreano doido do pós-horror para fazer no Mas Brasil? mas aí Tem tem que várias trazer. questões. O custo de produção aqui não é um custo muito barato, então o cara para vir aqui filmar, ele filma lá. Mas, de repente, nós temos um problema Sim, de custo de produção temos. que é muito alto. Então, Temos. eles são filmes baratos. Temos num um país problema de num custo país de pós-produção, que é muito que é caro. muito, produção em geral, incluindo pós-produção, incluindo negócio de pagamento de imposto, Pô, assim, você é trazer uma o dinheiro para cascata cá, de você paga mais impostos imposto. Quer dizer, o Brasil absurdo. tem um problema de custo de produção sério. Sério. E cada vez ficou mais sério depois da pandemia. Piorou. Tá? Então, isso, nós estamos falando de filmes baratos num país que não consegue fazer filme barato. Não consegue. É verdade, Rodrigo, é verdade. Não consegue Estou mesmo. falando, quer dizer, evidentemente que você fala, não pode comparar com os Estados Unidos, porque tem uma outra estrutura, mas você pode comparar com a Argentina. É muito mais barato você fazer na Argentina do que fazer aqui. Qualquer filme. Mas não é pouco mais barato. É muito mais barato. Sim, na Argentina, com certeza. Aqui é caríssimo. E até mesmo em alguns países da Europa. Portugal e Espanha chegam a ser mais barato que fazer aqui. Se você considerar que hoje... Você convertendo as moedas. O Brasil tem um problema de custo de E produção. a Argentina hoje- também. né? mas a Argentina é mais Argentina barata, é é isso que a metade do gente está preço. falando. Porque hoje um baixo orçamento aqui é Mas 2 você não milhões. faz. Então você aqui vira uma superprodução. Aí que eu tenho esse problema. Agora, Por quê? para mim é o seguinte, eu li Por quê, e Rodrigo? leio ainda muito, porque não consegue escrever a história. Por conta Você disso. pega isso que eu ia falar, eu leio Não, a roteiro, gente falou de ainda não recurso. Por que recebi. aqui é mais caro? Impostos. Porque, por várias razões. Uma Várias delas são os razões. Vamos impostos. falar. Você vê, eu cresci assim, digamos, eu cresci na profissão assim, é o custo da televisão. A televisão encarece a produção, porque a Globo paga muito, o cara aí para fazer o cinema. Tá legal. Isso estou lá atrás, nos anos 80. Só que a Globo não é mais a Globo. Pois é, tá bom. Tá? Aí depois você. É o custo da publicidade. A publicidade no Brasil paga extremamente bem para esses técnicos todos, aí mais para o pessoal da técnica. Tá? Então, quando eles vêm para o cinema, é muito caro. Tá legal. Então, aí hoje você já não tem mais Não isso, é, não porque tem faz mais tudo, isso. muita coisa Não importada, existe. é tudo importado. Né? Aliás, o nível da propaganda no Brasil caiu brutalmente por causa disso. E o né? mercado do cinema Ah. aqueceu, as pessoas Então, não vivem aí mais da publicidade. agora, a última coisa, a última razão que eu estudo é o quê? As plataformas de streaming, elas teriam encarecido Não é. o valor da mão de obra, né, nessa fase pandemia, Não só é elas verdade. ficaram Como essa financiando, bolha já então- Pelo explodiu contrário. também. eu Já explodiu. honestamente eu não tenho como avaliar isso porque eu não sou produtor, mas que tá caro, tá. Eu fiquei O que você assustado. acha? Eu falando, fiquei eu Não assustado. é acho. verdade que as Porque eu os filmes via, encareceram? eu Não, lidava não, com não acho que é orçamento, isso, não. eu ligava com orçamento de produção até 2017, 2018, depois parei, agora estou olhando de novo, estou assustado. Falei, gente, isso, como É assim? caro, o profissional é muito caro, não tenha dúvida que é. Mas eu acho que o custo de tudo aqui é muito caro. A gente tem cascatas imensas de impostos, a gente paga muito imposto em todas as instâncias. E sim, o profissional é caro, porque a vida, o Brasil tá quebrado economicamente. As pessoas, qualquer dinheiro que você paga para o profissional hoje, você, é uma grana. Não é, o cara não consegue viver com aquela grana que ele ganha daquela diária. Então, assim, é isso. É o custo do lugar onde a gente vive.
Entendeu? Eu tenho Então você junta as duas coisas, quer dizer, aí você não vai arriscar. Não vai arriscar porque o custo é caro. Então é isso, a gente fica Aí você não limitado. consegue arriscar, A você gente não fica consegue limitado. experimentar. É isso. No início da chamada retomada, a gente não tinha comédia, lembra? Quer dizer, Lembro. era eu mesmo que eu sempre, cadê as comédias? Cadê? Tem mais comédia? É. Porra, o Brasil que teve Oscarito, Grande Otelo, Trapalhões, não consegue mais fazer comédia, não conseguia mais fazer comédia, né? Mas tinha um filme de sucesso, muito filme biográfico, muito filme baseado em caso real, como Carandiru, Cidade de Deus, ou baseados em livros e tal, e estava indo muito bem, obrigado. Aí chegaram as comédias, finalmente começaram... Os começaram- normais começaram trouxe a um bombar. pouco isso de volta. Foi, claro. Isso também em 2005. os 2005. Normais, 2004. Não, 2004. 2004, os normais, né? Vindo da televisão, porque a Veio da- televisão fazia... A TV já sempre tinha fez, levantado a televisão marca. sempre fez comédia. Sim. Bem, ela conseguiu levar para o cinema bem. Tá? E aí a gente foi, veio Paulo Gustavo... Foi na As escalada, comédias, né? de pernas pro ar. Se eu fosse você... Não, se eu fosse você, que é 2005. Os normais foi 2004, se eu fosse você, 2005, 2005. que arrebentou na bilheteria. Aí chegou agora, nos últimos tempos, as plataformas de streaming meio que pegaram esse gênero para elas. E a verdade é que a maioria é ruim. Você olha e fala, é ruim. Não dá uma risada. Não. Você vê a comédia e não ri. Ah, não, para você rir, você tem que estar no cinema cheio. Não tem. Isso não é. Você ri em qualquer Ajuda, lugar. sem dúvida nenhuma. Ajuda, sem dúvida nenhuma. Lógico. Ajuda muito. Mas não é essencial. Você pode rir sozinho na sua casa. Você vai rir do trailer. Eu canso de ver, às vezes, trailer passando para assim, em eventos de indústria, o cara passa trailer de comédia e tal. Você reparou que ninguém riu. Você passou um trailer com a sala cheia, um trailer onde você deve, em tese, pôr as melhores piadas do filme. O trailer de uma comédia, obrigatoriamente, tem que ser muito engraçado e o cara deu uma risada. E aí o filme é lançado e não faz nada. Só que, claro, é aquele trailer. Tá lá. Tá? Então, a gente agora está com esse problema. O que está voltando? Está voltando de novo. Parece que é uma retomada da retomada. Está voltando de novo, filme biográfico. Filme De novo, a gente A gente está está no momento do biopic. Vamos ver. Total. Vem aí um filme baseado na Turma da Mônica, pode ser né? Que a gente consiga dar uma vez. Aí de novo, o Mussum entrou ontem. Que é a Mônica quarentona agora. E tem algumas comédias a caminho que eu espero que possam... enfim. Eu estou entrando aqui no site da A24 e fico olhando o cardápio deles assim, fico imaginando para onde que eles vão, né? Abrindo assim, né? Será que eles vão perder a característica? Só para encerrar, será que eles vão manter Vamos ver. o que eles A são? gente vai ter que assistir. Como é que vai? Não vai ter uma resposta, mas eu acho que deve estar sendo pressionado a fazer novas coisas diferentes, sem dúvida nenhuma, com outros estúdios envolvidos, etc. Ao mesmo tempo, me parece que eles têm uma relação, porque a diferença da A24 para uma Blumhouse é que eles não são só uma produtora. Eles se transformaram numa muito marca particular própria ali, como se fosse uma marca, um estúdio, uma produtora, um lugar criativo. Eles têm uma irmandade com a trajetória, por exemplo, da Miramax, por exemplo? Não. Não. O que o Fio está falando é importante, porque eles têm um caminho próprio. A Miramax é mais tipo Blumhouse. É uma casa produtora. E eu negocio com o estúdio. A Miramax tinha uma coisa que ela negociava muito com independentes fora dos Estados Unidos. Então a produção dela era exportada via independentes. A Blumhouse não. É exportada via esse acordo que eles têm com agora, se não me engano, já era com a Universal, fizeram algumas coisas com a Sony, acho que agora é a Universal de novo. Tá? Que aí é um acordo assim, ele é obrigado a mostrar tantos projetos para o cara da Universal, que tem o direito de escolha. O cara escolhe ali, tipo um cardápio, ele escolhe o que quer fazer, e aí financia tudo. Tá? E eles têm as condições pré-estabelecidas, ele tem o direito de fazer fora se o cara da Universal não quiser fazer, então de vez em quando ele placa um ou outro fora e tal, e eles têm aquele relacionamento que não é muito bem obrigado. Tá? Agora, sai tudo pela Universal para o mundo inteiro. A A24 tem um outro caminho, ela não faz esse tipo de acordo, mas ela explora outras vertentes
que a Blumhouse, acho que de repente não tem nem tempo para fazer, entendeu? Porque ela está tão É, focada gente, naquela operação. Então a gente, esperando que a A24 saiba o que está fazendo para continuar encantando a gente e que a gente tenha muitos sustos e medos como filmes como Bruxa de Blair. O Estúdio Paul dessa semana fica por aqui. Até semana que vem, gente. Tchau, gente. Até semana que vem.